A segunda questão desse exercício de desenvolvimento de tema oral é a seguinte. Analise a apropriação da história de Inês de Castro nos textos estudados da autoria de Fernão Lopes, Luís Vaz Camões, Manuel Barbosa do Bocate e Miguel Torga. E esses autores são muito conhecidos. E, por exemplo, Luís Camões foi um autor, um escritor, um poeta que deu grande contributo na literatura portuguesa. Então, provavelmente você já conhece alguns dos trabalhos dele. E um dos trabalhos espetaculares que ele fez é de história de Inês. Ele usou a literatura para contar a história de Inês. Ele dedicou vários capítulos do seu livro para contar a história de Inês. E ele é um dos atores mais conhecidos na literatura portuguesa. Um outro ator também que deu um contributo muito enorme e muito abrangente é Miguel Torga. E ele usa um poema muito interessante e muito bom de se ler. Então eu vou recitar uma pequena parte em que Miguel Torga compara a história de Dom Pedro e Inês com Romeu e Julieta. Por exemplo, no último estrofe do texto dele, ele diz assim: e pedir-lhes depois fidelidade humana ao mito do poeta, a linda Inês, a eterna Julieta castelhana do Romeu português. Ou seja, porque a história da Julieta e do Romeu terminaram em tragédia, com a morte dos dois. Só que a história de Inês de Castro e de Dom Pedro terminou com a morte de Inês por causa do amor que eles tinham um pelo outro. Então ele compara a história dos dois, e porque a história dos dois terminou em tragédia, e não só porque a história dos dois, a história de Romeu é uma história muito conhecida e abrangeu de uma forma tão grande que várias pessoas passaram a entender. Ela é contada através de filmes, literaturas, poesias, teatros. Então a história de Inês também é assim, representada. E esse autor representou ele muito bem no seu poema, no seu conto, e é um texto muito importante. E não só esse autor, outros autores também fizeram um bom trabalho com a história de Inês, como disse há pouco, que é Manuel Barbosa do Bocage. Ele também fez um excelente trabalho com os seus poemas, com os seus contos, através da história de Inês. Então, esses autores nos proporcionaram um conhecimento. Eles utilizaram a literatura para fazer com que a história seja eterna. Então, esses autores deram um grande contributo e proporcionaram e fizeram com que hoje nós possamos estudar e conhecer a história de Inês de Castro.